Ora bem, Rogério Fernandes. Hoje é dia 12 de outubro. Faria hoje, exatamente hoje, 88 anos, o Rogério Fernandes. Nasceu no dia 12 de outubro. Falando do Rogério Fernandes, eu disse que se falaria do grupo, da revista, mas fala-se da pessoa também. Portanto, o intelectual, o pedagogo, o professor, o democrata, o militante empenhado, tanto na Assembleia de Freguesia, como no Sindicato dos Professores, como no Ministério da Educação ou na Assembleia da República, onde integrou o grupo parlamentar do Partido Comunista Português. Lembramos o homem corajoso e frontal. Referi-lo a propósito da história da Seara Nova é abordar um período extremamente rico, como eu disse, em que Rogério Fernandes, inicialmente como membro da redação e depois como diretor adjunto e como diretor, foi um dos responsáveis da grande renovação e expansão que a revista conheceu nos anos 60. Não foi o iniciador desse processo e devemos ter presente aqueles que o antecederam e que com ele trabalharam. Em primeiro lugar, Luísa Câmara Reis e Manuel Sertório, que lançaram a renovação com arranque visível em janeiro de 1959. Recuamos 2 anos, e entro um pouco na seara do Luís Bigode Chorão. Registre-se que este processo de renovação sucede a uma das várias rupturas que a revista sofreu após 2 anos de tensão expressa em correspondência, que existe, é consultável, 57-58. A alegada incapacidade de gestão de Câmara Reis já tinha sido alvo de muitas críticas, que se falou, de António Sérgio, 20 anos antes. Do grupo contestatário, exigindo o afastamento de Câmara Reis e criticando o envolvimento da revista nas batalhas eleitorais para a Assembleia Nacional, faziam parte Mário de Azevedo Gomes, que, aliás, dissidente reincidente, passe a rima, Jaime Cortesão, João Sarmento Pimentel, David Ferreira, Lobo Vilela, João Pedro de Andrade, Carlos Torninho e Adrão e Silva. Há outros, mas esta é a carta final. Este último era diretor adjunto e a incompatibilidade com Câmara Reis era inultrapassável. Câmara Reis ainda pretendeu recuperar o Carlos Torninho como editor, o que não conseguiu. E nomeia-se, em março de 58, Manuel Sertório, redator desde 55 e acionista que tiveram um papel destacado nessas assembleias desses anos, como subdiretor e logo a seguir também como editor. O primeiro passo para assegurar a transição foi logo em maio de 58, a entrada de novos colaboradores, coisa absolutamente vital porque se tinha a substituir aqueles que tinham saído. Assegurar-se a feitura dos números e a confirmação de outros colaboradores. Dos novos, entraram nesse momento, entre outros, Niquias Capinakis, Rogério Paulo e Alfredo Margarido. Estes dois não são muito referidos porque, de facto, tiveram pouco tempo. No caso do Alfredo Margarido, apenas dois números. Dos que confirmaram, alguns tinham começado pouco tempo antes a colaborar. É o caso do Pedro da Silveira. Também o Vítor de Sá, que faria 100 anos daqui a 2 dias. E pouco mais tarde, Luísa da Costa, porque, quer dizer, só se fala de homens, não é? Portanto, a Luísa da Costa, e o que é escusado falar só da Irene Lisboa. O grupo alargara-se a outros nomes que prepararam a renovação, independentemente de não virem a escrever na revista, como o Rui Cabeçadas, que é sempre citado, Santos Dores e Prazeres Ferreira. Prazeres Ferreira teve papel na gestão, aliás, bastante conflitual, digamos, no final dos anos 60. De referir que José Augusto de França, um dos signatários de uma das cartas dos contestatários em 57, ainda vai publicar até ao fim desse ano, do ano de 58, Crónicas sobre Cinema. Em nova carta de abril, já depois da cisão, declara pretender continuar como simples colaborador, mas acaba também por se afastar definitivamente. O segundo passo foi estabilizar a publicação, irregular até o início atribulado desse ano de 58. Havia que reorganizar a numeração de acordo com saídas regulares mensais. Nesse ano a confusão fora grande, com um número duplo que abarcava 4 meses e o ano acabava com um número triplo que abarcava apenas 2 meses, novembro e dezembro. Houve para a renovação o cuidado de tentar manter a relação entre o preço das assinaturas e o número de páginas, de modo a respeitar as expectativas dos assinantes. O preço capa foi atualizado, o que pode ter passado despercebido, pois o preço continua a ser o mesmo, só que em vez de ser um número duplo, passou a ser um número mensal. Portanto, o último número tinha sido triplo, tinha sido 7 escudos e 50 centavos.
os números duplos, que era aquilo que saía normalmente, custavam 5 escudos, e, portanto, o primeiro número mensal, regular, começou a custar 5 escudos. O terceiro passo, face mais visível da renovação, foi a alteração gráfica, a partir de janeiro de 59, da responsabilidade de Carlos Duarte, no título, na introdução regular de fotografia e cor na capa e última página, com algumas fotos no interior e separadores visíveis das secções. A fotografia falava, as capas chamavam a atenção. Notar que desde meados de 54 se tinha deixado de usar as gravuras de Maria Keil, que encimavam algumas das secções e que ainda há bocado vimos num artigo do Lopes Graça. E a partir dessa altura, além da publicidade, o interior da revista era uma monótona sequência de palavras. Essa alteração gráfica de 59 é marcada no seu primeiro número, o de janeiro, pelo destaque de capa dado ao recentíssimo início da Revolução Cubana, com a publicação de uma foto e uma citação de Fidel Castro. Para além do simbolismo do evento, começava-se também a dar mais atenção à política internacional e juntava-se informação e comentário. Tanto Câmara Reis como Manuel Sertório acabariam por não acompanhar o processo de renovação. O primeiro faleceu em 61, o segundo já tinha saído de Portugal para o Brasil em 59. Sertório teve uma influência breve, mas decisiva, na revista e na empresa. Havia de voltar com artigos que deram muita discussão, como um que escreveu em 68 sobre a Primavera de Praga. Essas mudanças forçadas acabariam por reforçar o papel da equipa que então se formou e foi sendo ampliada nesses anos, sempre com o apoio do último ceareiro de origem, o capitão Augusto Casimiro, nomeado diretor após a morte de Câmara Reis. Rogério Fernandes. Rogério Fernandes entra na redação em 1959, convidado por Alberto Ferreira. Ele é então, juntamente com Lopes Cardoso e Vasco Martins, dos mais jovens do grupo, com 26 anos, os três. Só mais tarde hão de entrar Nuno Bradorado Santos e Mário Santomé Cardia, que nessa altura ainda eram adolescentes. Como o próprio Rogério Fernandes conta, era leitor da revista desde os tempos do liceu. Podia ser um leitor ocasional, como outros adolescentes dos meios intelectuais urbanos da época, mas tinha sido aluno de Santana Dionísio no Liceu Dom João de Castro e, com 15 anos, seguira a discussão em que o seu professor se envolvera nas páginas da Seara, de abril a agosto de 49. De um lado estava Santana Dionísio, do outro, Piteira Santos e Manuel Mendes. Os argumentos dos dois críticos cativaram, apesar da autoridade do professor. Estava em causa a figura de Antero, a sua coerência, o seu posicionamento político, mas, mais importante, reivindicava-se uma atitude de clareza das ideias e de razão, invocando-se Raul Proença, António Sérgio e a natureza doutrinária da revista. Questionavam-se eventuais equívocos perante a tradição da chamada filosofia portuguesa, de que Santana Dionísio estava próximo e que Sérgio e Proença tinham combatido. Era, pois, o próprio perfil da Seara Nova e dos intelectuais que a dirigiam que se estava a discutir a pretexto da figura intelectual do Antero. Pouco depois, Rogério Fernandes proporia 2 pequenos poemas que a revista publicou, efetivamente, em 1950. Tinha acabado de fazer 17 anos e, apesar de se dizer surpreso e satisfeito, não repetiu a aventura. Mais tarde há de encontrar António Sérgio, a quem dera a ler um seu ensaio. Sérgio, cordial e encorajador, mas sem piedade, havia de lhe dizer: um dia fará melhor. Quase uma década mais tarde, entra na redação da revista, para onde escreve o primeiro artigo assinado em agosto de 59, com honras de primeira página e uma epígrafe de Antero de Cantal. O artigo chamava-se A Liberdade e a Ordem, e nele ataca as concepções antidemocráticas que entendem aqueles 2 termos como necessariamente antagónicos, ou à ordem ou à liberdade. Uma estreia em destaque, tanto do ponto de vista da visibilidade na revista, como das ideias. Rogério Fernandes vive então de traduções, sobretudo para a editora Livros do Brasil, mas também para a Estúdios Cor, Moraes, mais tarde para Horizonte e a Portugália. Abandonara nessa altura a Faculdade de Letras, onde chega a dar aulas com Délio Nobre dos Santos, na secção de Filosofia. Com a morte de Câmara Reis, em 61, Augusto Casimiro, nomeado diretor, convida-o para o acompanhar. Pouco depois, em Assembleia Geral de 30 de março de 62, é eleito para a direção da própria sociedade, tendo feito parte dos seus órgãos sociais até o momento em que saiu da direção de revista, em 69. Mais tarde, lembrará esses primeiros meses, e cito: estive ausente na reunião ou reuniões em que tais decisões foram tomadas, visto que tinha sido chamado a cumprir serviço militar pela segunda vez. Desembaraçado do serviço militar, cabia-me acompanhar no dia-a-dia a evolução dos materiais e paginar a seara. O mecanismo de funcionamento era muito simples e razoável.
Às segundas-feiras, a redação reunia-se à noite e eram lidos em voz alta e discutidos todos os artigos a inserir no número seguinte, excetuando os do diretor. Os artigos eram aprovados ou recusados. Ninguém tinha voto de qualidade. Até porque o diretor não estava normalmente nessas reuniões. Os debates eram vivos e ninguém infringia as normas. Aprendi aí ao vivo a prática do pensamento democrático. Fim de citação. Nesta memória testemunha o clima cordial na continuidade do que tinha vivido no tempo de Câmara Reis. O ritmo é o da redação mais do que o da direção. Na rubrica Factos e Documentos, em 61, respondi em nome da revista a um comentário de António Brás Teixeira no jornal O Debate. Este acusava a Seara de cosmopolitismo inconsequente. O tema era central porque se tratava de esclarecer um conceito-chave do próprio projeto ceareiro. E diz Rogério Fernandes: em lugar do nacionalismo e do patriotismo irrefletidos, em lugar do chauvinismo, o homem que aceita o cosmopolitismo assume uma atitude mental racionalista e objetiva. Recusa-se, por isso, a isolar do contexto geral das nações os problemas de uma nação. Vê a vida dos povos como um conjunto de relações de interdependência e de reciprocidade e considera, finalmente, que as questões internas de cada povo podem e devem ser resolvidas sem que os interesses gerais da humanidade venham, por isso, a ser afetados. E depois de referir os 40 anos da revista, assentes neste princípio, e de citar Montesquieu, remete para a autoridade do fundador Raul Proença e diz: para nós só este patriotismo tem sentido. E começa a citação de Raul Proença: uma pátria será tanto maior e mais bela, não quanto mais prejudicial e inumana for para as outras, mas quanto mais tiver feito por elas, quanto mais tiver servido a causa da humanidade. Fim de citação. Do Proença, no Rogério Fernandes. Respondia-se assim a uma interpelação direta que envolvia a natureza da revista e a contraposição perene com os pensadores da chamada filosofia portuguesa, como já fizera num artigo sobre Álvaro Ribeiro, pouco antes. Portanto, as traves desta contraposição ele já tinha assimilado, pelo menos, desde a polémica do seu professor Santânio Dionísio. Sobre este colaborador, já agora, portanto, o Santânio Dionísio, é de referir que, embora as suas posições mais conservadoras e a sua proximidade à Câmara Reis tenham provocado sempre discussões e protestos por parte de vários ceareiros, vários deles foram saindo, ele passa discretamente por esta primeira fase da renovação, perde influência desde a arrancada de Manuel Sartório, mas ainda continuará a colaborar até 63. Podemos ter algumas luzes sobre o cotidiano da redação e do papel de Rogério Fernandes no apontamento que este escreve para o Jornal da Amarante, A Flor do Tâmega, republicado na Seara a quando do falecimento de Augusto Casimiro. Por vezes encontravam-se na sede da revista e discutiam os mais variados assuntos, Garrodi, Teilhard de Chardin, mas a gestão cotidiana era feita à distância por correspondência com regularidade mensal. Algumas dessas cartas estão conservadas na Biblioteca Nacional de Lisboa, no espólio de Augusto Casimiro. Aí se percebe como Rogério Fernandes geria o cotidiano da revista, como fazia a ligação entre o diretor, muitas vezes ausente, como disse, e a redação, como lhe submete as decisões e os problemas, como lhe dá conta do que vai sucedendo, nomeadamente as atribulações com a censura. Este é um tema mais presente, a relação com a censura, muitas vezes para se queixar dos absurdos, para pedir a intervenção direta do diretor até à trincheira. Alusão óbvia aos feitos de Augusto Casimiro na Primeira Grande Guerra. Ou para referir a escassez dos artigos que sobravam. Logo em 63, percebe-se que a ausência do diretor era de longa duração e que, por razões de saúde, não se deslocava com frequência na sua casa da Costa da Caparica. Casimiro enviara vários materiais, entre poemas e um artigo, numa ocasião, e Rogério Fernandes demorara a responder. Tem de gerir colaboração em atraso, que se acumulara com longos textos de Óscar Lopes e Alexandre Pinheiro Torres, chegados em setembro e que deviam ser publicados até dezembro. Isto é, em 63. Pede o acordo do diretor para adiar a publicação de um artigo de Henrique de Barros, que este lhe havia enviado, para janeiro do ano seguinte. Esse era, diz ele, a opinião da redação. Afinal, os 3 artigos entraram no número de dezembro, ou porque Augusto Casimiro não quis adiar, ou porque se arranjou outra forma de tudo caber. Nessa mesma carta, dá conta da prisão de Alberto Ferreira, Alves Redol e Alexandre Cabral, pela PIDE. Uma outra carta, de 12 de julho de 65, é ilustrativa da relação entre os dois e da sequência dos trabalhos, e justifica-se uma transcrição um bocadinho mais longa. Diz ele: tem inteira razão nos generosos reparos que me fez acerca da nota sobre o Cabeçadas, que tinha morrido e tinha sido o funeral. Na verdade, exagerei um tanto. As transcrições de CL, que é Cunha Leal, que é quem fez o elogio no funeral,
foram feitas pelo facto de ele ter sido a única pessoa que discursou. Quanto ao Oparina, reconheço que o artigo é muito extenso, mas não tínhamos material em quantidade suficiente para preencher as 32 páginas da revista. A censura cortou mais do que é habitual e vi-me aflito para poder dar a revista completa para a tipografia. Estamos experimentando a mesma dificuldade em relação ao próximo número. Na próxima seara, conto que publiquemos um poema de Miguel Torga, a nosso pedido. Veremos se a censura o deixa passar. A severidade agravou-se extraordinariamente. Quanto ao artigo do Dória, lastimo dizer-lhe que a redação o considera impublicável. É demasiado extenso, tem umas afirmações que não se quadrariam bem na seara, além de que está bastante mal escrito. Mas entendamos-nos, se o caso é para si desagradável, meu caro diretor devolve-me o artigo com o seu imprimatur e publica-se, a casa não fica por isso arruinada. Com os ligeiros retoques, se o autor não se abespinha, poderia publicar-se, apesar da enorme extensão. Quanto ao atraso da resposta, pode o meu caro diretor e amigo invocar, sem falsidade, a natural morosidade com que decorrem os trabalhos redatoriais. Augusto Casimiro lera e comentara a revista por carta logo no início do mês, mal a revista lhe tinha chegado, do mês anterior, de acordo com a rotina que tinham estabelecido. Rogério Fernandes justifica-se, revela ter sido ele quem escrever em nome da redação o artigo sobre o funeral de Mendes Cabeçadas, que recorre à notícia do jornal República e transcreve palavras de Cunha Leal. Percebemos o desagrado de Augusto Casimiro pelo destaque dado àquele republicano que sempre tivera relações complicadas com a seara. Nota-se também a perplexidade perante 5 páginas em que se traduz textos de um bioquímico soviético que nem sequer eram muito recentes, a opção que desequilibra o número, mas que se justifica na carta pela necessidade de preencher espaços amputados pela censura. É também curiosa a apreciação daquele texto que a redação considera sem qualidade e que o diretor possivelmente apadrinhava. Tal texto nunca veio a ser publicado. Mas é manifesta a boa relação, à distância entre diretor e subdiretor, que no terreno assegurava a edição da revista. A boa relação é sublinhada no artigo de que antes falei, que foi publicado na Flor do Tâmega, publicado 2 anos mais tarde, onde Rogério Fernandes fala das suas divergências e entendimentos, por exemplo, o bergsonismo que os separava. Nem sempre carregamos os nossos trabucos com a mesma munição. A coisa não nos choca porque somos democratas. Sempre as metáforas militares para o capitão das trincheiras, da Flandres. Um e outro são quem mais artigos assina neste período. 70 o capitão, dos quais mais de 5 dezenas são da sua rubrica regular, Diário Imperfeito, pouco menos o jovem subdiretor, mas sendo responsável por muitos textos não assinados, é sem dúvida Rogério Fernandes quem mais escreve na seara dessa década e, se é década, posso dizer, nesses 14 anos que vão até 1974, que aliás é o intervalo que o RIC estabelece para este, e portanto remeto diretamente para o que está no RIC. Além de muitas notas de leitura e críticas de livros, que são o seu contributo principal, Rogério Fernandes escreve comentários da atualidade internacional, muitas vezes de forma aprofundada, beneficiando do que corria na imprensa, que vinha sobretudo de França, e que a redação seguia. Os temas são tão diversos como as eleições em Inglaterra, o conflito entre a China e a Índia, a liberdade de expressão na Alemanha Ocidental, os problemas da África, a guerra do Vietnã, a questão nuclear ou as opiniões de um dirigente chinês sobre as eleições americanas. Apoiavam o republicano e não o democrata. Estas opiniões foram abordadas em 2 edições consecutivas. Em 64, primeiro na seleção da entrevista e depois num comentário cautamente crítico, escrito pelo Rogério Fernandes, que não deixa de ser significativo no início dos efeitos do conflito sino-soviético. Outras facetas da atividade do redator, com responsabilidades acrescidas, são certamente desagradáveis. Como quando tem de esclarecer tensões com colaboradores ou responder a autores que não apreciaram as críticas que tinham sido feitas. No primeiro caso está a zanga com João José Cochufel, que Rogério Fernandes tenta esclarecer em carta ao escritor, assinada por ele com o Nuno Brederoso Santos, em maio de 65. As divergências são sobre críticas de livros, sobre o modo como se decidiu uma homenagem a Redol, mas, sobretudo, sobre o entendimento das competências do coordenador da secção Artes e Letras, cargo que Cochufel ocupou durante algum tempo. Interessante não é tanto o feitio do Cochufel, mas o podermos entrar na redação através desta conversa. Ficamos a saber que passou a haver alguém que coordena na redação todos os colaboradores que fazem críticas de livros, de filmes, de teatro, de música, de bailado. Rubricas que se vão manter com regularidade. Que as discussões e distribuições de tarefas ocorrem mesmo na ausência de algum membro que seja responsável por elas. Que certas reuniões podem ser totalmente ocupadas pela discussão de alguma nota não assinada.
neste caso, o número 1430, de dezembro de 64. Nesse número publicaram-se 2 notícias não assinadas, mas ficamos a saber foram de Rogério Fernandes e de José Fernandes Faf, sobre reedições da Aldeia Nova, de Manuel da Fonseca, e de Casa na Duna, de Carlos de Oliveira. O desacordo com o Cochafel, pelo teor alegadamente crítico das notícias, tomou toda a reunião. No caso da Aldeia Nova, dizia-se que aquele não era ainda o grande livro que veio a ser Seara de Vento, Linhas de Rogério Fernandes, e que este diz que, aliás, partilhou com o Manuel da Fonseca antes de ter publicado. Já sobre a Casa da Duna, que Fernandes Faf recusa seja um juízo desfavorável, há referência a alguns desequilíbrios e dúvidas sobre o novo prefácio da autoria de Mário Dionísio. Nada de normal numa revista, seja pelas suscetibilidades pessoais, seja pela liberdade que cada um tem de emitir os seus pontos de vista. Mas aqui não se trata de opiniões assinadas, mas de assistir ao trabalho discreto da redação, aquilo que Cochafel, agastado, designará como a chamada redação. Curiosamente, no mesmo número em que a revista ousou beliscar valores consagrados do neorrealismo, Natália Correia reagia indignada contra o poder neorrealista na Seara. A autora ocasional da revista e de um livro publicado pela empresa em coedição com a Minotauro, via ser divulgada uma carta sua furiosa pelo ataque a que tinha sido sujeita a propósito de afirmações sobre o realismo alternativo que ela professava. A autora insurge contra um oculto RF e desanca-o. No mesmo número, RF, que se percebe ser o nada oculto Rogério Fernandes, responderá esquivando-se ao sarcasmo, mas reafirmando os seus pontos de vista. Noutros casos, o trabalho do editor não se distingue da atividade cotidiana, da troca de ideias, da crítica e da cooperação entre os companheiros de redação. Mesmo tratando-se de trabalhos paralelos, acabam por ter expressão nas páginas de revista. A crítica de Rogério Fernandes faz ao livro de ensaios de Alberto Ferreira, que publicara nos Cadernos Verdes em 63, conta-nos pelo menos 3 histórias. A primeira, que é alheia ao cotidiano do subdiretor, que ele não refere, mas se sabe, é que Alberto Ferreira, no momento em que esta crítica é publicada, tinha acabado de ser preso. A crítica não tem a ver com isso, quer dizer, não é resposta à prisão, mas as circunstâncias conferiram certamente uma carga de dramatismo ao número que de outra forma não teria. Com a resposta do próprio Alberto Ferreira, que também já estava feita. A segunda história que esta crítica conta é que não se trata de um episódio de elogio mútuo, da promoção de um escritor da casa pelo subdiretor ou da promoção de um amigo, dado que a análise feita é aprofundada, salientando desequilíbrios, equívocos, a par de méritos. Rogério Fernandes mostra conhecer os autores citados, bem como os problemas discutidos, interroga conceitos e interpretações. A terceira história, que percebemos desta crítica e pela resposta, é que ela é a continuidade de uma mais longa discussão entre os dois, discussão de que alguns dos capítulos deste livro já tinha beneficiado. A prática da crítica, franca, nas notas de leitura, por vezes dura, envolveu outros membros da própria redação. Antes, em 62, a propósito da publicação de ensaios de Muniz Barreto, Rogério Fernandes é muito duro com o trabalho editorial feito por José Manuel Tengarrinha, também membro da redação nessa altura. Pouco mais tarde, há de questionar, também nas páginas da revista, posições de Augusto Abeleira, membro da redação e, posteriormente, diretor, sobre o conceito de neorrealismo. Imaginamos que tanta franqueza doesse e causasse incomodidade. Rogério Fernandes refere-o a propósito de outro colaborador, Artur Ramos, que, convidado por Rogério Fernandes por sugestão do Abeleira, em 63. Nessa altura, entrara para preencher o espaço que Rogério Paulo nunca tinha chegado a ocupar, que embora vá colaborando. Em 68, continua Artur Ramos a colaborar, mas deixa de fazer crítica regular de teatro, no que será substituído pelo Urbano Tavares Rodrigues. Nessa altura, o Rogério Fernandes faz uma despedida, que é uma coisa insólita, porque ele não faz, quer dizer, a quantidade de pessoas que deixaram de escrever que nunca tiveram despedida. Mas esse elogio é interessante também para outra razão, que é o de ele ter dito que ele aguentou muito bem a crítica pesada de Fonseca e Costa ao seu filme Pássaros de Asas Cortadas. Portanto, a crítica, de facto, é arrasadora. É a única colaboração do Fonseca e Costa para a Seara Nova, a dizer mal de Artur Ramos. E o Rogério Fernandes diz:
Terá doído, certamente, ao realizador cinematográfico que nela, a crítica, era julgado. Nem por isso, no entanto, o crítico de teatro se afastou de nós, ou se ofendeu. Fair play. Este, ao menzarrão sorridente e afável, sabe que a crítica só oferece se é malévola ou desleal. Ocorre a este propósito uma outra passagem que assinou em comentário a um texto de Luís Forjados Trigueiros no Diário Notícias, em setembro de 64, onde declara, e cito, em vez dessas amabilidades pretenciosas com que nos querem embalar, Forjados Trigueiros, não seria porventura de maior utilidade reconhecer as nossas insuficiências e procurar superá-las? As notas de leitura, como as críticas de espetáculos e exposições, de extensão muito desigual, são das marcas fortes de intervenção cotidiana da redação e dos seus colaboradores regulares. Definem a revista, os seus interesses, na atenção que presta a revista ao que acontece e na forma como intervém nesse panorama. Não se limita a deixar informação ou sugestão. No caso dos livros, constituíram o grosso da participação assinada de Rogério Fernandes, discute-se e cria-se espaço público. O mesmo se passa quando se discutem opiniões veiculadas em artigos de jornais ou revistas de outros. Escreve sobre história, sobre filosofia, sobre ciência, mas sobretudo sobre literatura. Neste último domínio, da literatura, até finais de 64, terminando essa sua faceta do trabalho com um texto sobre reedições de Aquilino. Mas pouco antes, arrasara um livro de Artur Portela Filho e tivera a desavença com o Schoenfeld, que eu já fiz alusão. O certo é que a decisão de deixar de abordar textos literários se traduziu numa grande diminuição da sua colaboração assinada. Continuará a fazer alguma crítica de livros de filosofia, mas, entretanto, virara-se decisivamente para o seu campo forte, o da educação. Também aqui a frontalidade nos seus juízos faz vítimas. A primeira é uma tradução de um livro de Richard Ellis sobre saúde infantil, livrinho que, nas suas palavras, sofre tratos de pulé nas mãos do editor e do tradutor. A última, neste período, uma análise da edição portuguesa de um livro de pedagogia comparada que considera manifestamente obsoleto. Pelo meio, muitas leituras entusiastas, de Ilse Loza, de Coménios, José Marinho, e atenção a aspectos de psicologia de desenvolvimento, inovação educativa, formação de professores, educação estética. São desses anos alguns artigos, não já só sobre livros, mas também sobre educação infantil e sobre crianças em Portugal. É curioso como o tema da educação, central em toda a história da revista e na vida de Rogério Fernandes, e que se associa imediatamente, só tenha sido desenvolvido na última fase da sua participação nestas páginas. Rogério Fernandes não descobriu em 64 o interesse que era o seu desde o tempo da formação universitária. Lembremos que no seu ensaio sobre Trindade Coelho, publicado em 61, não é tanto o literato, mas uma personagem que expressa as suas preocupações morais e pedagógicas, que lhe interessa, defensor de uma alfabetização generalizada. A sua atenção ao diário pedagógico da Seara também é uma constante, embora mais nítida nos seus escritos posteriores, sobre Faria de Vasconcelos e António Sérgio. O peso da abundante produção sergiana e o seu caráter político e doutrinário extravasa a autoridade genérica que teve em toda a vida intelectual portuguesa ao longo do século XX. Sérgio é referência que se pode e se deve encarar criticamente, como faz Rogério Fernandes, também do ponto de vista das políticas educativas e das suas concepções psicopedagógicas. Mas é também a referência principal das aspirações de reforma educativa e de atenção à centralidade do tema. Quanto a Faria de Vasconcelos, os seus escritos da primeira década da Seara sobre a educação continuam a ser referência para os projetos de reforma ainda nos anos 60, quando Rogério Fernandes é diretor, ou subdiretor, mas como diretor. Nesses anos na Seara, a par da episódica colaboração do Rui Grácio, era Rogério Fernandes quem continuava a tradição da revista, refletindo sobre o papel que uma reforma educativa deveria ter na democratização urgente do país, aliando o olhar político, filosófico e pedagógico. Não foi indiferente para o seu percurso reorientar o que escrevia na revista, de que pouco tempo depois seria diretor efetivo, durante pouco mais de um ano, entre novembro de 67 e janeiro de 69. Uma escolha que terá fortes repercussões, como sabe, na sua própria vida profissional a partir de 71, e que levou ao trabalho que o tornou mais conhecido e respeitado como pedagogo, como dirigente na área das políticas educativas, como estudioso dos problemas e da história da educação. Nessa altura, no final dos anos 60, conciliou o seu trabalho na revista com a colaboração no Vespertino, dirigido por Norberto Lopes e Mário Neves, A Capital, que começou a circular em fevereiro de 68. A sua saída da revista corresponde, aliás, a um empenho profissionalmente mais exigente naquele Vespertino, embora por poucos anos. Deixou o projeto seareiro no momento em que era claro que a renovação começada em 59 tinha sido um sucesso. A revista comemorava uma década de êxito e dava grande destaque aos números em que esse êxito se traduzia. O aumento em tiragens e assinantes era notório. Segundo dados divulgados em 69,
dá-se um aumento consistente de tiragens que passam de 3.708 em 59 para 15.080 em 68, atingindo 16.000 no mês de janeiro de 69, quando se publica o livro com os números, o número da revista com os números das tiragens. António Reis, que está para aí, que não me vai desmentir, que começa a publicar na revista em janeiro de 70, confirma os números e acrescenta, portanto, fazendo uma atualização. A Seara não ia, em 57, além dos 1.000 exemplares de tiragem e 700 assinantes efetivos. Nos anos 60 passa rapidamente para os 3, 4 mil exemplares de tiragem e o número de assinantes triplica, embora o grande período de crescimento venha a coincidir com o início do marcelismo, que marca um novo salto em termos de tiragem, de tal maneira que a revista, em 74, nas vésperas do 25 de Abril, já tirava cerca de 30.000 exemplares, dos quais 18.000 correspondiam a assinaturas. E compara, António Reis, com uma realidade que também conhecia, pois colaborara com o Tempo e o Modo, em 69, diz que as tiragens não ultrapassavam os 600 exemplares. Esta é, porém, apenas uma expressão numérica de uma evolução notória, a todos os níveis, e que as atas das Assembleias Gerais da Sociedade também testemunham. Mais gente a participar, mais discussão, com novas perspectivas de mudança, seja na periodicidade da revista, que acabou por não mudar, seja no capital social e na estrutura acionista, seja na complexidade e profissionalização da gestão, seja na discussão política. Ocorre, por isso, regressar à questão da natureza da revista, a sua continuidade e mudanças que tiveram lugar nesses anos, nos anos da renovação e nos anos do Rogério Fernandes. Retomando a expressão de Manuel Sertório, em 1971, a quando da comemoração do cinquentenário, Seara é igual, espigas várias. Pode-se questionar o que é o igual e o que é que varia. Na verdade, o próprio Manuel Sertório, nessa altura, havia de dizer que a Seara era ela própria vária, e não apenas as espigas, reforçando a ideia de descontinuidades que augurava ainda aprofundar nessa altura, portanto, achava que a revista ainda devia mudar mais, incluindo a nível da periodicidade. E até, portanto, negando o sentido de se comemorar um cinquentenário de um somatório de revistas, quer dizer, porque isso não era uma só, eram várias. Nessa altura era o cinquentenário, não é? A questão podia ser hoje, à distância de outros 50 anos, se a renovação de 59 criou uma revista nova e se, ao longo dessa década, a revista ainda sofreu alguma inflexão significativa em andamento, nomeadamente decorrente das mudanças de diretor em 61 e 67. Independentemente de as pessoas fazerem diferença, e fazem, não creio que se possa sustentar a tese que terá havido alguma alteração significativa nem em 61, nem em 67, quando das mudanças diretivas. Também a passagem de Rogério Fernandes de subdiretor para diretor não parece ter alterado nada, nem no seu cotidiano, nem no modo como já dirigia a revista. A orientação segue o que tinha sido definido desde o início. A diversidade de pontos de vista, a abertura e clima de colaboração nas redações, com os vários diretores, parece ter sido uma constante durante toda a década. As tensões certamente existiram. As divergências, a clareza das opções, juntamente com a preocupação em não cortar pontes, que sempre foi a de Rogério Fernandes. Mas essas pontes, com redatores e colaboradores, já não estavam nos mesmos espaços, já não tocavam os mesmos nervos, e isso não era devido apenas a uma ou outra sensibilidade dentro da revista. Perante a evidência do caráter mais radical, mais claramente de esquerda, onde as posições assumidamente marxistas ganham espaço, a questão é saber como essa radicalidade e essas posições convivem com a tradição democrática da revista. Por outro lado, resta saber se a publicação que intervém esporadicamente, optando por um perfil mais doutrinário, se opõe a uma outra que alia a crítica escrita à ação dos seus membros, e essa tensão sempre existiu na Seara. Finalmente, podemos perguntar se verificou a profecia apocalíptica de Sérgio, entre outros fiareiros desavindos, nas rupturas de 39 e 57, que previam que Câmara Reis havia de entregar a revista ou à grande finança, a que tinha que recorrer, ou aos comunistas, que tinham como grande desígnio persegui-lo a ele, Sérgio. Uma das grandes preocupações dos responsáveis pela revista nos anos 60, e isso inclui os seus 4 diretores, foi conciliar a renovação registada com o assumir de uma identidade forte, que as comemorações do cinquentenário, em 71, haviam de reforçar simbolicamente. Esta Seara não esquecia os seus antecessores, publicava-os, fazia-os ouvir em disco, em edição da Sassetti. Ou seja, a luta pela democracia e pelo socialismo não afastavam estes diretores dos que os haviam antecedido, ainda que a ideia do socialismo se afirmasse agora como bandeira fundamental, como vimos antes, era mais discreta. Isso era possível também porque, na diversidade da composição da Seara, nos anos 60, não era a aspiração ao socialismo que fazia a diferença. 69 é um ano de clarificações, no país, com as promessas de abertura marcelista, e na oposição, onde esse tema era problemático. No segundo Congresso Republicano, em Aveiro,
onde a oposição democrática ainda se apresentou unida, Rogério Fernandes apresentou uma comunicação com o título A Batalha Socialista pela Democratização do Ensino. Sempre tendo assumido as suas ideias a favor de transformações profundas na natureza socialista, sempre tendo tido como referência autores e textos de tradição marxista, não era, então, como é sabido, militante do PCP. E chegou a apoiar as listas da CAUD em 1969, ao contrário dos redatores da Seara de todas as correntes, incluindo socialistas, que se envolveram na campanha da CDE com católicos progressistas e comunistas. Nas palavras de Rogério Fernandes, em entrevista ao Diário de Lisboa em 1990, 20 anos depois de ter saído da direção da Seara, temos uma síntese que ele pensa que unia a revista. A convergência política fazia-se em torno dos seguintes pontos, e diz ele: primeiro, recusa frontal do fascismo e do colonialismo, problema que começa a dividir a oposição a partir de 61. Segundo, a recusa do republicanismo da Primeira República enquanto forma e ideal de organização da sociedade e do Estado, e também como estilo de intervenção na vida pública. Diz ele, embora não caíssemos na esparrela de repudiar a Primeira República para branquear o salazarismo, éramos sensíveis, todos ou quase todos, às críticas de Sérgio e de Proença ao período entre 1910 e 26. Terceiro, a opção por um socialismo que, transformando revolucionariamente as estruturas sociais no sentido da igualdade e da justiça, mantivesse todas as possibilidades de intervenção democrática. Este último traço do nosso ideário permitia-nos, em princípio, o entendimento com os últimos representantes do republicanismo, com os homens do diretório, ao passo que o primeiro nos possibilitava o diálogo, dentro e fora da Seara, com os homens mais ligados ao Partido Comunista. Um artigo de Rogério Fernandes, publicado em 64, que tem uma história curiosa, porque a censura inicialmente cortou quase completamente e depois deixou passar completamente, portanto não era o mesmo Major que lê, teve por título Democracia e Socialismo. Eram 3 páginas com estatuto editorial e abertura na capa, que abria com uma epígrafe de António Sérgio. Pode ser lido de perspectivas diferentes, sobretudo num ambiente de censura em que muito deve ser dito por meias palavras e por elipses. E, no entanto, é muito claro na sua ideia mais forte. Nem socialismo sem democracia, nem democracia sem socialismo. A liberdade e a participação democrática a todos os níveis é um objetivo inalienável, bem como a organização da produção em função dos interesses de quem trabalha. Esse propósito, a par de Marx, não nomeado, mas citado, portanto, aquele filósofo que, referindo a perspectiva do fim do Estado, tanto Sérgio como Proença são invocados. Aquele, por várias vezes, nomeadamente para uma palavra em favor de uma reforma agrária. Este, para citar uma passagem em que se declara ser ilusório, e cito, dizer-se aos deserdados da fortuna que são livres quando se lhes dá apenas a liberdade de morrer de fome. Como em todas as apropriações, era clara a escolha da tradição, ou da parte dela, em que a nova Seara Nova se inscrevia. O Sérgio que era reivindicado, o horizonte para que se pretendia apontar. Rogério Fernandes foi apenas uma parte dessa Seara Nova. Uma parte que traduz completamente a relação entre um antes e um depois, ou um agora, neste caso, que representa a revista renovada nas suas aspirações, nas suas contradições, nas suas perspectivas e no seu entusiasmo. Muito obrigado.